vamos para uma rápida entrada aí para ouvir o Dom Orlando Brandes, que é arcebispo de Aparecida, que fala neste momento sobre a morte do Papa Francisco. O Papa do diálogo com o mundo, de um Papa fiel à Igreja, como já acabei de dizer agora, de um Papa que ama o povo de Deus. E ele sempre dizia, os padres, os bispos, ter o cheiro do povo, ele é o primeiro, estar sempre no meio do povo. Então, esta saudade do pontificado, também pelos seus documentos, grandes documentos, mas tem pequenos que são preciosos. Ele fez uma carta bonita sobre Blaise Pascal, ele fez outra bonita sobre Santa Teresinha, outra sobre São Jerônimo, chamado Afeto Bíblico, e outro sobre São Francisco de Sales. Tudo sobre o amor, tudo sobre a mística, mas esses santos eram místicos, mas tinham um grande amor aos irmãos. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a relação do Papa com o santuário, a relação do Papa com o santuário, já que ele esteve aqui por 2 oportunidades, e também se vai haver alguma programação especial em função da morte do Santo Padre. Sim, esta missa já foi uma grande homenagem, mas claro que nós teremos outras celebrações e também a TV Aparecida terá momentos especiais, não é? Relatando as belezas, as maravilhas desse pontificado, mas eu penso que o santuário, enquanto peregrinos, faz um grande bem para o povo, ver que o Papa amava a Nossa Senhora Aparecida e o nosso povo ama também, e então eu creio que o povo que vem ao santuário nesse ano santo, peregrinando na esperança de dias melhores, vai sempre agradecer ao Papa que peregrinou até aqui da jornada e da juventude e vindo de modo especial a Aparecida, e ali na Pousada Bom Jesus, plantou uma árvore bonita do pau-brasil, representando a natureza, a ecologia. Orlando, ele, mais nesse final de vida e nos últimos meses, ele não se deixou de se mostrar vulnerável. Foi um ato de humildade também isso, né? É o humanismo do Papa. Esse Papa é muito humano. Ele não esconde as coisas. Ele sempre aconselhava a gente deixar cair as nossas máscaras, as nossas maquiagens. Então, ele foi muito sincero, não é? Relatando nos seus gestos, no seu rosto, a dor que sofria, é claro. Mas não é só a dor dele. Ele nos manda chorar por aquelas mães e avós lá de Gaza que perdem filhos e também de todas as guerras. E ele, então, também foi vivendo essas lágrimas. O Papa, ele chorava muito, porque ele falava o dom das lágrimas. Ele é um Papa jesuíta e Santo Inácio pede isso, que a gente também tenha respeito pelas lágrimas com aqueles que são vítimas das guerras. Então ele foi muito sincero. E o povo ficou assim muito contente, viu? Quando ele saiu sem os paramentos dele naquele dia, para dizer, eu sou do povo, eu quero ver o povo. Eu vivi para que o povo de Deus fosse um povo a caminho e para que o povo de Deus tivesse sempre pão na mesa, aí a economia de Francisco, e tivesse uma boa educação, o Pacto Mundial da Educação. Então, um Papa extraordinário. Coisas pequenas, coisas grandes e coisas grandíssimas. Pacto pela educação e a cultura. E economia de Francisco. Gente, não vamos admirar e dizer, este pontificado vai nos deixar saudade. Mas vamos já hoje rezar pelo novo Papa. Viu? Precisamos de ter essa comunhão com a Igreja. E a nossa oração, o Espírito Santo vai ouvir e teremos um novo Papa e a gente deve abrir o coração. E aqui eu quero pedir perdão ao Papa Francisco por tantas pessoas que no Vaticano, na Igreja, não seguem mais. Alguém disse assim, meu único Papa é Pio XII. Gente, isso feria o coração do Papa. Mas ele oferecia essa ferida para a cura e remédio de todo o sofrimento humano. E olha o que ele disse quando estava na cama. A minha cama é o meu altar, a hóstia sou eu, e eu ofereço pela paz do mundo. Não é um Papa pé no chão,
não é um Papa místico, não é um Papa que realmente dialogou com a humanidade e principalmente sofreu as dores da humanidade. Por fim, do Orlando, o senhor recebeu uma ligação? Nós ouvimos aí Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, comentando aí, fazendo uma declaração, então, a respeito da morte do Papa Francisco. A gente comentou mais cedo hoje que já estava prevista uma missa em Brasília, que originalmente iria tratar do aniversário da capital federal, mas que acabou sendo convertida aí a uma homenagem ao Papa Francisco. A celebração acabou ganhando uma relevância muito maior. A gente está aí com as imagens ao vivo, a missa se iniciando lá na Catedral de Brasília, onde a gente acompanha aí um pouco. Temos aí um momento de iniciação. Vou deixar vocês ouvirem um pouco dessa cerimônia. Seguimos então aqui com a nossa cobertura especial a respeito da morte do Papa Francisco. A gente interrompeu rapidamente aqui as explicações que o Diego Pavão estava trazendo para a gente, para mostrar para vocês um pouco mais da repercussão. Trouxemos o arcebispo de Aparecida comentando a morte do Papa, também algumas primeiras imagens da missa que acontece neste momento em Brasília. Eu volto aqui com o Diego Pavão. Diego, porque a gente conversava aí sobre os próximos passos, o que está previsto para acontecer a partir de agora lá no Vaticano, onde a gente vai ter aí todos os preparativos, então, para o conclave, para o processo de escolha do substituto do Papa Francisco, né? Pode retomar um pouco desde o começo do seu raciocínio, Diego, quais vão ser as próximas etapas, o que a gente pode esperar de agora em diante? Bom, o que a gente tem aqui, na verdade, Clarissa, é uma tela para explicar o passo a passo da morte de um Papa, o que é feito normalmente. A gente sabe que esses costumes existem, tá? A gente não sabe de fato se eles vão ser adotados mesmos, mas a gente sabe que eles já foram colocados em prática pela Igreja Católica no passado. Então, falava antes da verificação da morte, quer dizer, é aquele momento em que, claro, existe um médico que vai atestar a morte de forma científica, mas também o Vaticano tem o seu jeito de verificar a morte com aquelas marteladas que são dadas na cabeça do Papa, na testa do Papa, ele já morto, e aí se constata a morte de forma simbólica, de forma cerimonial, vamos dizer assim. O fechamento da residência, então a residência oficial do Papa, o quarto, o escritório, são lacrados, como eu dizia, um costume adotado há séculos na Igreja pelo medo de que esses lugares fossem saqueados após a morte do Papa, mas é algo que acabou se mantendo aí ao longo da história e é adotado pela Igreja Católica atualmente. E o terceiro ponto, que eu falava também agora há pouco, a destruição do anel. Quando um Papa é eleito pelo conclave, o cardeal Carmelengo, que é esse assistente do Papa, vamos dizer assim, dessa forma, ele coloca o anel do Papa, no terceiro dedo da mão direita. Esse anel simboliza o papado de fato, e esse anel, quando o Papa morre, é destruído. Isso acontece na frente também do Colégio de Cardeais, e isso é feito também pelo Carmelengo, que é esse cardeal que vai comandar os ritos da Igreja no funeral e no conclave. E esse anel, como eu dizia, então, ele é destruído, simbolizando, então, o fim do papado, nesse caso de Francisco. Agora, a destruição do anel também tem uma outra função, porque ao longo da história, séculos atrás, o anel era usado pelo Papa para oficializar documentos. Então, ele colocava ali uma tinta no anel e colocava com uma espécie de carimbo naqueles documentos para mostrar que aquele documento era legítimo. A destruição do anel também tem a ver com o fato de que esse anel não pode ser usado para falsificar documentos durante esse período que a Igreja não tem um Papa definido, que é o período, como eu dizia agora há pouco, da sede vacante. E aí, a gente tem também o anúncio da morte, que é comunicado, de fato,
ao povo e esse anúncio também é comunicado pelas nunciaturas. O Vaticano é um Estado, mas o Vaticano não tem embaixadas, o Vaticano tem nunciaturas e o chefe dessas nunciaturas é o núncio, que cumpre uma função de embaixador. Mas como a gente fala do Vaticano, não existe embaixada, é essa nunciatura que é formada e a notícia é comunicada às nunciaturas, ou seja, os domínios do Vaticano em outras partes do mundo. E aí, o início do funeral, o quinto passo, essa é uma data, um momento que a gente ainda não tem a ideia, a data exata de quando vai acontecer, na verdade. Não existe um calendário definido que fala que em determinado dia precisa acontecer o funeral, mas o que a gente sabe pela experiência que a gente já viu em relação ao que já foi coberto disso, é que isso deve começar depois de alguns 10 dias, 10, 12 dias, ou talvez um pouco mais, a gente vai descobrir em breve. Obrigada pelas informações, Diego. Para a gente seguir falando sobre os desdobramentos da morte do Papa Francisco, o que a gente tem de expectativa daqui para frente, nós recebemos aqui no Live CNN o doutor em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Gregoriana, Felipe Domingues, que é especialista em Vaticano. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Live nesse dia de tanta repercussão para o mundo católico. Eu gostaria de abrir aqui a nossa conversa sobre o legado deixado pelo pontífice. A gente está falando aí do primeiro Papa latino-americano, também uma figura que, querendo ou não, fez reformas importantes na igreja, avançou em questões polêmicas e marca aí um ponto de virada. Mas o que a gente pode esperar daqui para frente? Temos a tendência de esse tom reformista se manter ou pelo histórico que a gente tem no Vaticano, talvez a gente tenha um recuo, uma figura um pouco mais amena, digamos assim, no que diz respeito a transformações da Igreja Católica? Bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês nessa manhã. O Papa Francisco foi um Papa eleito para reformar a Igreja, né? Isso era uma ideia que estava muito clara naquele momento, 12 anos atrás, né? Quando ele foi eleito. A gente ainda não sabia quem ia ser o Papa, mas a conversa que prevalecia naquele momento era que a Igreja precisava de uma série de reformas, né? Tanto do ponto de vista estrutural, quer dizer, para funcionar de uma forma melhor, a estrutura da Cúria Romana, né, a administração da igreja, digamos assim, o governo da igreja, mas também do ponto de vista moral, simbólico, pastoral, se a gente quiser dizer, quer dizer, a igreja estava ali no momento de muita dificuldade no contato com as pessoas, né? A gente viveu a crise dos abusos sexuais, a gente viveu uma série de crises aí no pontificado do Papa Bento XVI, algumas delas que começaram antes, e ali já tinha começado algumas reformas, né? Mas com a morte, a renúncia do Bento XVI, está muito claro que precisava de alguém para reformar a igreja. E o Papa Francisco, ele apareceu como a resposta, né? Um Papa reformador. Por quê? Antes dele ser eleito, ele fez um discurso em que ele falava que a igreja precisava sair, ela precisava ser uma igreja em saída, quer dizer, ir para a rua, ir ao encontro das pessoas, encontrá-las onde elas estão. Ele falou que a igreja tinha que ser um hospital de campo, né? Quer dizer, de campanha, quer dizer, quando você tem uma guerra e ali tem alguém ferido, você não para perguntar se a pessoa é casada, se ela é homossexual, de onde que ela veio, você vê uma ferida que você tem que curar, né? Então ele diz, a igreja tem que ser isso, vamos curar as feridas antes de fazer perguntas, né? Vamos encontrar as pessoas e curar essas feridas. Então foi um Papa que abriu a igreja para o mundo, trouxe a igreja de volta para as discussões centrais, né? Na política internacional, nas questões cruciais, né? Por exemplo, a questão ambiental, a migração, né? Então, o Papa Francisco, ele foi um Papa mesmo do encontro e de abertura da igreja. Então, a igreja que se abre. Hoje, nós não temos mais essa clareza, né, que a gente tinha 12 anos atrás, de que precisava ser feita uma reforma. Hoje já não tem mais isso. O Papa já iniciou uma reforma, ele fez uma série de mudanças,
até na Constituição da Cúria Romana, ele publicou uma série de documentos, etc. Então, essa reforma ela precisa continuar. A sinodalidade, por exemplo, que é essa igreja um pouco mais participativa, mais aberta a consultar, né, as bases, ouvir de baixo para cima e não sempre de cima para baixo, né? Ouvir as bases para depois tomar as decisões. Então, essas reformas que ele começou, elas precisam continuar. Não tem como entrar um outro Papa agora que simplesmente vai dizer: não aceito tudo que o Papa Francisco fez, vou fazer de novo. Isso não acontece na igreja. O que vai acontecer é uma consolidação. Vai entrar alguém diferente, com certeza, mas com um espírito de continuidade, né? De levar adiante essas reformas. Um pouco o que aconteceu no Concílio Vaticano II, quando o Papa João XXIII morreu durante o concílio, e aí entrou o Papa Paulo VI para concluir o concílio que já tinha sido começado. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento, dadas as devidas proporções, aí, um momento parecido. Professor, vou passar a palavra para o Diego Pavão, que é nosso editor de internacional, está aqui ao meu lado. Professor, obrigado pela participação aqui no Live CNN. Quando a gente fala de um Papa, a gente está falando também de um chefe de Estado. E um chefe de Estado também pode ser um diplomata. Como o senhor enxerga o trabalho de Francisco, o legado que ele deixa por meio de canais formais da diplomacia, mas também canais informais da diplomacia? E aí eu me refiro, por exemplo, ao mandato de Barack Obama, em que o Papa organizou ali um grupo de reza para impedir, né, tentar impedir, mostrar que ele não queria que os Estados Unidos bombardeassem a Síria, e depois os Estados Unidos recuaram naquele momento. Claro, a gente não pode dizer que foi por causa dessa intervenção do Papa, mas como o senhor enxerga esse trabalho do Papa por meio desses canais diplomáticos em relação à função dele à frente da Igreja Católica? O Papa Francisco, ele deu uma ênfase muito grande à diplomacia, né? Os canais diplomáticos. Quer dizer, ele não conseguia ver uma crise e só rezar e olhar de longe, né? Ele precisava entrar nessa discussão e fazer alguma coisa. Ele entendia a autoridade moral que ele tinha, né, no mundo, talvez a maior autoridade moral que a gente tinha ou tem até hoje, né? Porque não havia ninguém que conseguia sentar em todas as mesas nesse contexto internacional, geopolítico, e ser ouvido, né? Alguém que sente em qualquer mesa, da direita, da esquerda, do centro, no Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul. Ele podia ir em qualquer lugar e as pessoas iam parar para ouvir. Então, talvez a maior autoridade moral que a gente tinha até agora, né? Na nossa atualidade, aí, num momento de crise de lideranças, né? Ele tinha essa consciência, então ele entrava nas questões. A guerra na Ucrânia, a Rússia invadiu a Ucrânia, ele foi lá na embaixada da Rússia. Ele saiu do Vaticano e foi andando até a embaixada da Rússia para dizer que ele não aprovava aquela invasão. E depois, uma coisa que nunca acontece, o Papa ir até uma embaixada sem ser convidado para dizer isso não é legal o que vocês estão fazendo, isso não está certo. E depois continuar rezando todo domingo falando a martirizada Ucrânia, mandando os cardeais na Ucrânia, mandando um cardeal na China, na Rússia, nos Estados Unidos, para tentar costurar alguma coisa. E talvez não necessariamente resolver a guerra, porque ele não tinha esse poder, né? Nem poder militar, nem poder, mas de influenciar, de talvez resolver questões menores. Por exemplo, na questão da Ucrânia, eles estavam tentando trazer de volta crianças que tinham sido levadas, né? Afastadas dos pais, levadas para a Rússia, tentando trazer de volta essas crianças para as famílias, tentando localizar as famílias. Então, assim, fazer alguma coisa, né? Então, o Papa Francisco, sobre a questão ambiental também, ele teve uma grande influência no Acordo de Paris. Se você conversar com qualquer um que estava na Conferência do Clima naquele ano, o que se falava era sobre a Laudato Si, que era a encíclica ambiental, né? A primeira encíclica ambiental da história, que é esse documento de maior importância que um Papa pode publicar, é uma encíclica. Ele dedicou à questão ambiental, dizendo: nós vivemos uma crise que é ambiental e é social. Não existem duas crises separadas, é uma crise só.
a crise ambiental, a questão social coloca a questão ambiental coloca em crise o social. Quem mais sofre são os pobres, né? Enfim, então ele usava esse poder influência, esse soft power, né, como se diz aí nas relações internacionais, para influenciar o máximo possível, né? E tentou construir essas pontes, sempre mantendo o diálogo aberto. Você vê que uma das últimas coisas que ele fez foi encontrar o vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, com quem claramente tem muitas diferenças de pensamento. Mas a última coisa que ele fez ali como visita oficial foi receber uma pessoa completamente diferente e deu ovo de Páscoa para que ele levasse para seus filhos. Então, dizer, vamos deixar de lado aquilo que a gente tem diferente, vamos encontrar as pessoas cara a cara e tentar trabalhar juntos para humanizar mais a nossa sociedade. Essa era a grande missão aí do Papa Francisco. Vou passar a palavra ao Pedro Duran. Obrigado. Eu vou tomar a liberdade de chamar de Felipe, porque conheço o Felipe, a gente estava junto, inclusive, na cobertura da visita do Papa Bento XVI ao Brasil, quando ele veio para cá em 2007, né, Felipe? Nós estávamos O Duran lá está entregando a idade. fazendo o roteiro que o Bento XVI fez. E quando a gente olha para a história, Felipe, e vê os papas, parece existir uma alternância de poder, em que você tem, ora, papas mais reformistas, ora, papas menos reformistas, ora, papas mais conservadores, ora, papas mais progressistas. Se a gente projetasse um cenário futuro considerando esse aspecto, a gente poderia pressupor que o Papa que vem na sequência, como você disse, é alguém que deve consolidar as reformas do Francisco, mas não não dar grandes cavalos de pau na igreja. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha para o colégio de cardeais que existe hoje aqui no mundo e que vão participar ali efetivamente do conclave, e a gente percebe que dos 130 e tantos, mais de 100 foram ordenados cardeais pelo Papa Francisco, o que talvez também possa dar um tom de qual vai ser o perfil desse próximo Papa. Considerando esses aspectos, o que você espera? Qual é o perfil que deve soar como um consenso nesse momento na Igreja Católica? Essa diferença acontece, assim, mas eu colocaria mais do que progressista e conservador, eu colocaria mais assim, alguém mais carismático, mais comunicador e alguém um pouco mais reservado, mais contido, mais pensador, talvez, né? Então, se você pensar aí do João 23 para cá, João 23 muito carismático, aberto, brincalhão, depois o Paulo VI, mais intelectual, mais místico, mais centrado, né? Depois, o João Paulo I era também, embora o pontificado tenha sido curto, era também muito carismático, né? E depois o João Paulo II, que meio que veio cobrindo esse espaço aí, era muito carismático, né? Tinha aquele gestos, ele sabia falar na hora certa, sabia se expressar, fazer as coisas. Depois o Bento XVI, de novo, mais contido, mais intelectual, mais teólogo. E depois o Francisco, de novo, aberto, comunicador. Então, assim, tem um pouco mesmo essa diferença de estilo, mas eu vejo uma continuidade, né? Eu vejo uma continuidade na diferença. Eles são diferentes, eles mudam um pouco a ênfase, as prioridades, né? Uma outra coisa, há uma mudança mais drástica, mais coisas pequenas, né? E o que há mesmo é uma mudança de estilo, uma mudança de estilo. O conteúdo, essencialmente, é o mesmo, com algumas adições, né? E com algumas mudanças de prioridade, de tom, de gestos, de decisões, de escolhas, né? Então, eu acho que, após o Papa Francisco, a gente ainda precisa de um Papa que continue levando adiante essas reformas, né? A gente, falando do sínodo aí sobre a sinodalidade, durou 3 anos, e o Papa Francisco, intencionalmente, estabeleceu um programa para os próximos 3 anos. Quer dizer, já deixando um legado de 3 anos para o próximo Papa. O próximo Papa ele vai ter que entrar e vai ter que continuar esse processo de 3 anos, né? Nessa reforma da sinodalidade. E isso com tudo. E sobre o Colégio dos Cardeais, né? De fato, ele procurou internacionalizar o Colégio dos Cardeais. Quer dizer,
colocar ainda mais diferença, ainda mais variedade, ainda mais mistura, né? Trazer cardeais de lugares que nunca tinham tido cardeais, né? Na Ásia, na África, na América Latina, diminuir a representação dos europeus e aumentar a representação das periferias. Então, na verdade, a gente pode acontecer duas coisas, né, na eleição aí de um papa. Pode acontecer de eles acabarem escolhendo alguém que seja mais conhecido, porque eles não se conhecem tão bem, né? Eles estão muito espalhados pelo mundo. Então, acabar se voltando para aqueles que são os mais conhecidos, que já estão em Roma, que são líderes ali regionais, ou pode acabar acontecendo de eles votarem de forma muito pulverizada, né? Votarem várias pessoas no começo e depois ir consolidando esses votos em 2 ou 3 favoritos, né? Mas eu acho que, no geral, vai ser uma pessoa com um espírito de continuidade, talvez com uma diferença de estilo. Nós conversamos então com Felipe Domingues, que é doutor em Ciências Sociais e também especialista em Vaticano. Muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. Obrigado, até a próxima.